Olá, olá! Aqui no nosso canal Curvas do Saber, nós vamos conversar sobre o filme Dia D, Disclosure Day, do Steven Spielberg. Vou fazer algumas considerações a respeito deste filme e, pelo que o próprio Spielberg explicou, o tema central do filme não é os alienígenas chegaram, mas para onde foi nossa capacidade de ouvir e de ter empatia. E conhecendo o interesse de Spielberg pela ufologia, astronomia, filosofia, mitologia, misticismo, o filme pode ser entendido como um símbolo poderoso. O primeiro passo para qualquer forma de conhecimento não é falar, mas aprender a escutar, a refletir. E isso deve acontecer na ciência, na filosofia, na espiritualidade e até um eventual diálogo com outras inteligências do universo. Quem sabe? Essa escolha de Spielberg de priorizar a atmosfera filosófica em vez da ação explícita transformou o filme incompreendido por muitos. Um filme para quem aprecia ficção científica e para quem gosta de enigmas para serem interpretados e metáforas para serem decifradas. E eu estou dizendo isso porque eu vi o filme e cheguei a fazer um pequeno vídeo que enviei para algumas pessoas de meu relacionamento, dando meu parecer e dizendo que não tinha gostado. E tudo porque o filme é muito enigmático, cheio de simbologias, de metáforas, de filosofia e pouco explicativo. Mas essa foi justamente a proposta do cineasta. Em seguida, parti para a pesquisa, a fim de entender o filme e, depois de entender, fui ver o filme novamente. Mas agora, já com outros olhos, e posso dizer agora que gostei do filme. Apesar de não considero uma das melhores obras de Spielberg, mas minha opinião mudou depois que entendi toda a trama e entendi as metáforas contidas simbolicamente neste filme. Quanto ao aparecimento no filme da Casa de Chocolate da fábula João e Maria, isso pode ser interpretado como um convite ao desconhecido. A necessidade de distinguir ilusão e realidade, a necessidade de buscar a verdade, de ter a astúcia daquelas duas crianças, João e Maria, que conseguiram vencer a bruxa que fazia a casa de chocolate para atrair as crianças. E essa casa pode representar também a passagem da inocência para um novo estado ou novo estágio de compreensão. A interpretação do filme pode ser a de que os visitantes procuram se comunicar com a humanidade por meio de símbolos familiares. Então, em vez de explicar tudo diretamente, o filme convida o espectador a interpretar imagens que já fazem parte do imaginário coletivo, fazem parte do nosso dia a dia. Mas é justamente esse convite que faz com que algumas pessoas entendam a necessidade de interpretar, de pensar, de refletir, porque o filme não nos dá uma explicação direta e imediata, por exemplo. Ele é enigmático, ele é provocativo,
é metafórico. Além da casa de chocolate, há muitos outros símbolos, como é o caso dos animais que aparecem para os personagens principais, a Margaret e Daniel. São os ETs que se transformam em animais para não causar pânico, medo nas pessoas, principalmente nas crianças. Mas esses animais, o cardeal vermelho, o cervo, a raposa, o guaxinim, não foram escolhidos aleatoriamente. Não, cada um tem um significado. O cardeal vermelho é considerado um mensageiro entre mundos. A comunicação espiritual, a presença invisível. Tem todo um aspecto místico neste cardeal vermelho, que aparece em diversas situações no filme. Em muitas crenças populares, quando um cardeal aparece inesperadamente, significa que alguém do plano espiritual, alguém da família, está próximo, que deseja transmitir alguma mensagem. Então, ela não é uma ave presente nas antigas mitologias europeias, mas ela se tornou um símbolo moderno de ligação entre o céu e a terra. E no contexto do filme, pode representar o primeiro contato discreto dos visitantes, os ETs, com os humanos. Tanto é que é o primeiro animal que aparece no filme, e aparece para a Margaret, aquela moça que tem muita sensibilidade. Pois bem, aparece também neste filme um outro animal, o cervo, que significa intuição, sensibilidade, evolução espiritual, significa também conexão com o divino. O cervo tem aqueles galhos enormes voltados para o alto, que em muitas culturas aquilo significaria uma árvore que vai até o infinito, vai até o céu e mantém contato com as entidades espirituais lá do alto. Para o povo celta, por exemplo, o cervo conduz os iniciados para um outro mundo e são considerados guias das florestas encantadas. Eles conduzem aqueles que estão preparados para atravessar um limiar espiritual. Esses grandes chifres que eu falei, se conectando com o céu, seria uma conexão do céu com a terra, digamos assim. E no filme pode representar o contato de seres evoluídos se comunicando conosco. Pode simbolizar também que apenas pessoas sensíveis conseguem perceber aquilo que permanece invisível para os demais. Tanto é que aparece apenas para os dois personagens principais do filme, a Margaret e o Daniel, que têm sensibilidade, os dois, não é? Tem a raposa também, e a raposa é um dos maiores símbolos universais da inteligência, astúcia, o conhecimento oculto, e a descrição também da raposa, não é? Que fica observando de longe. No Japão, por exemplo, tem o significado de um espírito capaz de assumir forma humana. E ela, a raposa, vive então entre dois mundos. E no filme, então, pode representar seres que conseguem mudar de aparência e ocultar a sua verdadeira identidade e que estão se comunicando conosco. Aparece também no filme o guaxinim,
que tem vários significados, né? A curiosidade, porque o guaxinim, ele tem uma máscara negra, não é, nos olhos, então significa curiosidade, a inteligência também. O guaxinim tem muita habilidade manual, significa exploração. Essa máscara no rosto, digamos, seria um símbolo do disfarce. E em diversas culturas indígenas, representa aquele que observa antes de agir. E no filme pode simbolizar visitantes, ETs, estudando silenciosamente a humanidade. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que Spielberg não escolheu animais quaisquer. Eles foram escolhidos a dedo. Os dois personagens principais, a Margaret e o Daniel, há aqueles que criticam, mas por que só eles? Eu acho que eles estão ali simbolizando todas aquelas pessoas que já foram abduzidas, pessoas que já tiveram contatos, pessoas que já tiveram implantes no seu corpo, enfim. Então, todas essas pessoas que já passaram por alguma experiência nesse plano da ufologia, eles estão ali representando essas pessoas. E o filme todo, então, como eu disse, é um filme enigmático, que eu considero que não é um filme para todas as pessoas, não para o público, digamos assim, o grande público geral. Então, há necessidade de você considerar aí dois caminhos para ver esse filme. Ou você vê este filme como eu fiz, fui ver por curiosidade, e depois então fiquei um tanto perdido e disse que não gostei do filme. Depois eu fui fazer a pesquisa para entender os significados, para entender toda aquela trama, como, por exemplo, nós vemos ali dois grupos. Um grupo que quer manter os segredos, como fazem os governos em todo o mundo, que estão guardando essas supostas naves que foram, ou mesmo entidades não humanas que estão sob observação. E, enfim, a chamada engenharia reversa, aprender com esses objetos e com esses seres, com essa tecnologia, aprender a fazer, a dominar essa tecnologia. E por quê? Porque quem domina uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, que nós conhecemos, tem o poder, vai ter o poder. Então, por essa razão, os governos também não divulgam, não querem divulgar, não porque querem deter essa tecnologia mais avançada que a nossa. E detendo essa tecnologia, vão ter o poder sobre as demais nações. Então, existe um grupo ali neste filme que não quer que essa tecnologia seja passada para toda a humanidade. Não, só eles vão deter essa tecnologia. Mas, por sua vez, existe um grupo dissidente que quer que a humanidade tenha esse direito de saber, afinal de contas, o que está acontecendo nesse mundo da tecnologia, nesse mundo da ufologia, desses casos ufológicos ocorridos em todo o mundo, e que se fala em inteligências, que se fala em seres, que se fala em naves, e toda uma tecnologia dessas naves. Enfim, esse grupo então quer que haja essa revelação, e só lá no final do filme mesmo é que vai haver essa revelação. O restante todo, mais ou menos aí 2h15 do filme, é tudo muito enigmático.
Então o filme não é daquele assim que traz para você diretamente a informação e os esclarecimentos. Não, ele é enigmático, é filosófico. E claro, se você não for buscar a informação, não vai entender mesmo e vai fazer como muita gente está dizendo, e como eu fiz também, não gostei do filme, não é? Eu vejo que as opiniões estão muito divididas, algumas pessoas dizendo que gostaram, mas muitas pessoas também dizendo que não gostaram. Agora, claro, não gostaram por quê? Porque não entenderam o filme. Claro, se você não entende, você lê um livro e não entende, você vai dizer que não gosta desse livro. A mesma coisa o filme, você vê o filme e não entende, então vai dizer que não gosta. Então, você tem dois caminhos. Ver o filme primeiro, não vai entender muita coisa, provavelmente, e aí então você vai pesquisar e ver o filme novamente. Mas aí já com uma pesquisa, sabendo o significado de toda aquela metáfora, de toda aquela simbologia que aparece no filme. Ou então você vai fazer a pesquisa, vai entender primeiro o significado de toda aquela simbologia e aí vai ver o filme. Mas eu até recomendo a primeira sugestão. Veja o filme. Depois então pesquise e aí então você vai entender todo aquele significado, toda aquela simbologia, porque o filme é muito metafórico. E toda metáfora exige raciocínio, exige parar, pensar, refletir. Então, depois de pesquisar, você vai entender e vai ver o filme novamente. Mas, como eu já disse, eu não considero um dos melhores filmes de Spielberg. Ele já fez coisa melhor. Mas o filme é bom. Vale a pena você ver, desde que entenda. Então, pesquise, procure, porque vale a pena. É isso aí. Um grande abraço, são as nossas considerações aqui no nosso canal, Curvas do Saber. E até um próximo vídeo. Até lá. Tchau, 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 tchau. Até lá.